Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui para fazer uma breve apresentação em nome do IESP. Eu sou diretor do IESP, João Feres. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês nesse evento aqui, que muito me orgulha participar, abrir, que é o primeiro evento de criação do GEP, não sei se é essa a pronúncia correta, Grupo de Estudos em Economia e Política, né? Eu gostaria de ressaltar a importância da criação desse grupo em relação à história da casa, porque é interessante ver, a gente fez um estudo recente sobre a revista Dados, né, que foi fundada nessa casa em 1966, é a revista, talvez a revista mais antiga de ciências sociais em operação ainda no Brasil, funcionando, não só funcionando, mas funcionando bem, modéstia à parte. Quando você vê as temáticas, a evolução das temáticas, a gente fez um estudo sobre isso, inclusive vamos publicar, parte já saiu publicado, vamos publicar o resto do estudo em breve. É impressionante como na década de 60 e década de 70, né, o que se entendia por ciência política, em grande medida, quer dizer, tinha uma interface muito grande com economia política, né? Com a discussão sobre economia do desenvolvimento, sobre a questão da interface entre Estado e economia, né? E eu acho importantíssimo que a gente venha retomar com força essa agenda dentro da casa, né? Muito importante. Ainda que ela nunca tenha desaparecido, eu acho que a criação desse grupo realmente coloca ela na frente, de novo, das nossas opções, né, epistêmicas aqui do IESP. Particularmente nesse momento no nosso país, né, um momento, uma injunção na qual a capacidade do Estado, né, intervir no bom sentido do termo, né, agir em relação a produzir coisas em relação à economia, ao estado da economia, né, está sendo colocado em questão, mais do que nunca, eu acho. Então, eu acho muito importante essa inteligência que venha, né, que seja produzida do encontro entre economistas e cientistas políticos, né. Isso marca também de alguma maneira, vem coroar a entrada do Luiz Fernando de Paula aqui no IESP, na ciência política. Ele é professor permanente nosso há 2 anos já? 1 ano e meio, E, assim, foi uma grande aquisição, também no bom sentido, no melhor sentido possível do termo, do Luiz Fernando aqui, porque traz toda essa problemática, né, numa perspectiva realmente de conversa entre as áreas. E eu gostaria também de dar as boas-vindas e agradecer ao Ricardo Biochovski pela palestra de abertura e de lançamento do grupo. É isso, obrigado, gente. Bem, boa tarde a todos. O João já adiantou, né? Quer dizer, essa é uma palestra inaugural, né, do grupo de estudos de economia e política do IESP. Quando eu era da economia, né, da UERJ, quando eu comecei a dar aula aqui no IESP, eu fiquei imaginando se ia ter, né, demanda, né, de certa forma foi uma certa experiência, se havia demanda, interesse de fazer essa interlocução entre economia e política. Particularmente importante ressaltar essa interlocução tem sido feita junto com o professor Fabiano Santos, que não está aqui no momento porque está fazendo um pós-doc nos Estados Unidos, né? Mas o Fabiano tem sido parceiro direto, né, dentro desse diálogo, né, no sentido de procurar desenvolver uma área, né, de conversa, né, de interação entre análise econômica e política, né? Eu, como vindo da área de economia, né, a gente sente, né, eu particularmente, né, como economista heterodoxo, desenvolvimentista, sinto muito falta, né, de trazer fatores políticos para explicar a economia. A economia tem suas limitações, né? Não, acho que a gente tem que ter humildade, né, de reconhecer que a política é uma parte importante, inclusive da explicação da realidade mundial, da realidade brasileira,
E, então, nesse sentido aqui que a gente está buscando essa interlocução entre economia e política, essa interação, né, extremamente complexa, necessária. Para minha surpresa, né, para minha boa surpresa, a gente propôs, eu e o Fabiano propusemos a formação desse grupo e um número expressivo de alunos do programa de ciência política se interessou, está participando. Não vou citar nominalmente, mas estão vários aqui presentes, ajudaram nem todos são, inclusive, orientados meu e do Fabiano, alguns são, os outros do Fabiano, mas assim, eu tenho certeza de que é um terreno extremamente fértil, né, essa área de interface. Para começar as atividades, né, do grupo, nós estamos fazendo um site, né, começando a estruturar. Estava até conversando com Belchovski, né, de que numa reunião quando nós discutimos quem seria o nome para a gente convidar para a palestra inaugural, o nome do Belchovski surgiu naturalmente com força. Estou falando, não foi nem... Eu poderia dizer para o Ricardo que foi minha sugestão, não foi minha sugestão, ele emergiu, né? Eu disse, não conheço Ricardo, eu acho ótimo o nome, confirmei absolutamente, mas foram as bases que escolheram, né? E a gente aqui atende e o Ricardo assim, ele os trabalhos dele, né, sobre o desenvolvimentismo, desde o trabalho clássico dele, da tese de doutorado dele, e vários outros trabalhos, são trabalhos de referência que a gente utiliza, né, discute. Então, por isso, é uma enorme satisfação, né, pela experiência do Ricardo. Trabalhou 20 anos aqui, eu peguei até os dados dele, ele trabalhou 20 anos na CEPAL, professor da UFRJ, os livros, né, o livro mais conhecido dele, super premiado, o livro Pensamento Econômico Brasileiro, o Ciclo Ideológico do Desenvolvimento, né, editou um livro importantíssimo em 2 volumes, 50 anos do pensamento da CEPAL, tem escrito vários artigos, né, fazendo, assim, é o maior especialista da história do pensamento econômico, a meu juízo, do estruturalismo latino-americano, né, mas, assim, essa é uma parte importante, mas o Ricardo é muito mais do que isso, né? O Ricardo tem dado contribuições em relação a estudos relacionados à economia brasileira, participou de formulação do programa do PT, quer dizer, teve um envolvimento político, importante nesse sentido. Então, realmente é um privilégio realmente poder ter aqui você presente, né, com a sua experiência, e poder compartilhar aqui com a gente. Tá? Eu agradeço. Bem, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado ao IESP, ao Luiz Fernando. A sua generosidade só é superada pela generosidade das bases. É um pouco pretencioso querer falar em 1 hora sobre 90 anos de pensamento desenvolvimentista. Vou fazer aqui um esforço de reportagem, um esforço de síntese. E vou falar, eu tenho que espremer mesmo, porque o 4º ponto é uma espécie de uma homenagem que eu estou fazendo à criação desse grupo de economistas e cientistas políticos, né? Que eu acho que os dois têm muitas coisas, um para dizer para o outro, mas tem que trabalhar juntos, né? Ainda mais hoje. Eu sempre gostei mais de as reuniões da Ampox do que da Ampec. Você gostou dessa, João? Gostei. Tá bom. A Ampec é um exemplo sacana também, né? É o quê? É um exemplo sacana, né? Não, depende não, tem sessões da Ampec que são interessantes também, né? Mas, enfim.
É isso. Eu entro mais quando eu vou na Pox, eu fico mais em salas de... Você se sente mais em casa? Eu entro mais, tenho maior curiosidade do que da... Não faço questão que seja na beira da praia e tal, porque é sempre em Caxambu, ou era, né? Continua. Continua. Então, você tem quando? Então, eu vou começar com a era desenvolvimentista, que vai de 30 a 80, depois eu vou para uma coisa que eu chamei de... Eu e o Carlos Mussi escrevemos um artigo sobre isso, era da estabilidade inibidora do desenvolvimentismo, depois uma coisa que eu chamo de social-desenvolvimentismo embrionário. Gostei muito do seu paper com o Fabiano e o Rafael Moura, acho muito bom. Leiam. Ele já passou para eles lerem? Ainda não. Tá bom. E que eu li esse fim de semana. E no final, então, eu vou fazer enfim, vou provocar aqui os cientistas políticos, se der tempo. Enfim, as fases são... Vou deixar vocês lerem um pouquinho isso aqui. Dá para ler daí do fundo? Esse é um quadrinho que resume as fases. Tá? Uma estratégia de desenvolvimento é o desenho da condução deliberada por governos e atores sociais de um progresso econômico e social viável e desejável, vamos dizer assim, né? Tem gente que acha que isso basta mercado. Luiz Fernando, que é desenvolvimentista, e eu, que também sou, não achamos isso. E essas são as fases. A gente vai começar aqui por 30 a 80 e vai ficar um pouco mais tempo, vai gastar um pouco mais de tempo nisso. Então, até 80, o desenvolvimentismo é uma ideologia de um projeto muito claro de industrialização integral com o suporte do Estado para superar o subdesenvolvimento. De 80 em diante, ele é, durante um bom tempo, um antineoliberalismo sem um projeto. E ele é também um pensamento sobre estratégias e políticas difuso, com certo equilíbrio entre neoliberalismo e desenvolvimentismo. E aqui eu faço umas observações sobre essa apresentação e o livro que eu escrevi e as coisas que eu escrevi sobre isso, é que isso que eu vou falar hoje para vocês, ele é produto de uma investigação, assim, gastei mais de 3 anos em biblioteca e tudo, para cavucar tudo que foi escrito sobre o pensamento econômico brasileiro no período 45-64. Eu também passei por muito do período 30 a 45. Agora, depois de 64, eu não fiz uma coisa tão abrangente. Então, é muito mais fruto de leituras, muitas leituras que eu fiz, mas é muito mais uma coisa ensaística do que um estudo acadêmico, um ensaio exploratório, né? Para tudo que vai ali para depois de 64. Eu uso sempre 2 instrumentos para organizar o pensamento. Eu uso a ideia de correntes de ideias, correntes de pensamento, e a ideia de que, enfim, o ponto de que as ideias têm movimento, né, como reflexo da história, que também tem movimento. Eu recebi 3 críticas muito boas a essa periodização que eu fiz. Primeiro, do Fiore, que, com razão disso, por que você chamou seu livro de O Ciclo Ideológico do Desenvolvimentismo se ele vai só até 64? Já que esse ciclo foi até 80, e ele tinha razão. Mas já estava escrito o livro, já estava publicado. Então, eu diria agora o primeiro ciclo e o segundo ciclo, que é o dos militares. Segundo, a do Pedro Dutra Fonseca, que diz que
Enfim, o nacionalismo na economia é prévio a 30. Ele cita sempre um discurso do Vargas, de orador de turma, em 1904, onde ele fala que o futuro do Brasil é a indústria, etc. Mas o meu ponto para o Pedro, e ele acaba aceitando, é que as condições históricas para que você iniciasse um ciclo que tivesse uma sequência muito clara e não tivesse interrupções no tempo, isso só aparece nos anos 30. E a terceira observação é da Maria Malta, a professora Maria Malta, que, com razão, diz que eu podia ter incluído os anos 80 no ciclo ideológico do desenvolvimentismo. Ela tem um pouco de razão. Enfim, a negociação que eu fiz com ela é que eu aceito que os anos 80 sejam uma transição do desenvolvimentismo ao neoliberalismo, né? Desenvolvimentismo hegemônico no Brasil há uma divisão de hegemonia com o neoliberalismo. Ok. Então, vamos ver agora as duas fases. Vou deixar vocês lerem isso aqui também. Tem que definir bem. Quando você usa um conceito o tempo todo, tem que definir muito claramente. Isso daqui é uma definição que eu fiz para o início para o período do meu livro, mas que mais ou menos vale para depois. Essa apresentação, o Luiz Fernando pode mandar para todo mundo, tá? Para vocês não precisarem ficar escrevendo, tá? Ele vai mandar para vocês. Ok? Deu para ler daí de trás? Pode passar? Pode passar, acho que já deu já. Já deu? Tá. Então, no primeiro ciclo desenvolvimentista, eu encontrei 5 correntes de pensamento. À direita do espectro ideológico, o liberalismo. À esquerda, acho que tem que aproximar mais, né? À esquerda, o pensamento dos socialistas. E entre os dois, 3 vertentes, 3 subcorrentes desenvolvimentistas. Tá? A corrente... Você me peça seu relógio? Sim. A corrente liberal, onde o principal economista era o Eugênio Goudin, tinha as seguintes características básicas. Eles eram partidários de uma redução da intervenção do Estado na economia e consideravam que o desenvolvimento brasileiro, o crescimento brasileiro era desequilibrado por conta das políticas econômicas intervencionistas em excesso existentes no Brasil. Eles enfatizavam especialmente o equilíbrio monetário e financeiro, sem discutir os efeitos disso sobre renda, emprego, investimento, etc. Políticas de estabilização, que eles achavam sempre que seriam mais rápidas do que eram, quando se aplicava uma ortodoxia no campo macroeconômico. E eles não só não propunham política de industrialização, como frequentemente eram contrários às políticas que eram aplicadas. Agora, não eram todos exatamente iguais. Tinha o pessoal da vocação agrária, o Goudin era um deles, né? É até admissível alguma indústria leve, mas aqui no Brasil não há condições de você partir para um projeto de industrialização, porque ele vai ser ineficiente e você vai gastar dinheiro do Estado com coisas que são ineficientes, que a longo prazo não vão funcionar. E o Bulhões é que cada um tem a sua característica. O Bulhões era um camarada que estava preocupado em criar um banco central, mas ele era muito alinhado com as ideias do Goudin.
Mas ele não tinha um discurso de negação da industrialização. Então, enfim, depende muito do autor. Mas, de qualquer maneira, em comum, eles tinham a ideia de que o Estado tinha que ser pequeno para que o desenvolvimento ocorresse com vigor. Né? Bom, no outro extremo, você tinha o partido, enfim, o pessoal do Partido Comunista Brasileiro e dissidentes desse partido. E as origens da posição que eles tinham está em 1919, num congresso em Moscou, onde eles discutiram pela primeira vez a Revolução Socialista em países atrasados. Era muito pensado na Índia, mas a resolução do Congresso é de que haveria que passar por uma etapa democrático-burguesa que criasse as condições de viabilidade, com a formação de uma classe proletária, etc., de viabilidade a uma revolução socialista. Esse pessoal ligado ao partidão, ou próximo, ou dissidente, eles não é que eles discordassem daquilo que os desenvolvimentistas mais progressistas diziam, né? Só que a organização das ideias deles era feita com base na questão da revolução, da transição ao socialismo, com duas preocupações centrais. A luta era antifeudal e anti-imperialista. E os textos estão... Qualquer tema que se tratasse, de alguma forma estaria ligado a essas duas questões. E a formação de um Estado forte também. O Inácio Rangel foi o mais criativo de todos os socialistas, eu considero. Caio Prado Júnior também é muito importante, mas é pela história econômica que ele escreveu, né? E também o Caio Prado Júnior é importante porque ele foi dos primeiros a discordar de que havia feudalismo no campo. O Rangel é basicamente um rangeliano, porque ele formulou a ideia da dualidade básica na economia brasileira e construiu as fases históricas de acordo com essa ideia de dualidade, que você tem, na verdade, você tem sim um campo que é basicamente semi-feudal, mas ele opera como se fosse uma engrenagem capitalista, né? Essa é a dualidade. Cada período tem a sua dualidade, o seu arranjo político entre classes. Isso é o Rangel. Mas eu vou saltar porque o Rangel mereceria um bom tempo a mais. Agora vamos passar para as três correntes desenvolvimentistas. Você tinha a galera do setor privado, o pessoal do setor público não nacionalista e o pessoal do setor público nacionalista. O pessoal do setor privado, por que foi necessário diferenciá-los dos economistas, enfim, técnicos do setor público? Porque o lugar onde você está escrevendo conta muito sobre a forma como você escreve. O próprio Roberto Simonsen, quando participava de seminários, ele começava os discursos dele, ele morreu em 47, 48, mas lendo todas aquelas cartas de Teresópolis e não sei de que mais, enfim, de toda aquela discussão da transição para, enfim, a democracia, você nota que ele começa conquistando o auditório sobre o que eles discutiram ontem, né? Sobre a questão de que a tributação está muito alta, e depois de ter conquistado, ele então vai e lança a ideia da necessidade da industrialização. E se você pega os pensadores em geral, o lugar, você nota, para você observar, esse camarada não está no setor público, ele está no setor privado, né?
Roberto Simons foi muito importante, ele praticamente o decano, né, do pensamento desenvolvimentista no Brasil, que inspirou tanto o setor público não nacionalista como nacionalista. No não nacionalista, você tinha Roberto Campos, Lucas Lopes, Glaicon de Paiva. Eles se reuniram pela primeira vez na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que foi formado em 1950, por aí, quando, finalmente, o Truman disse que não era só o Plano Marshall, ia colocar algum dinheiro também na modernização latino-americana e tal. Isso foi festejado, e que cada país devia se preparar para receber o dinheiro, enfim, do Banco Mundial. Criaram o BNDES no rastro disso, para dar conta, enfim, do dinheiro que seria recebido para aplicar em infraestrutura, indústria, etc. Eles se reuniram ali e, de fato, são economistas. O termo que eu encontrei foi não nacionalistas, em contraposição aos nacionalistas. O Celso Furtado é o líder deles, Rômulo de Almeida, Jesus Soares Pereira e outros. E as diferenças aqui já mostram quem é e não é nacionalista, quem foi classificado ou não. Não é isso que eu quero, não. É isso. Então, os nacionalistas consideravam que era fundamental ter controle por agentes nacionais, estatais e privados, dos centros de decisão sobre poupança e sobre investimento. Isso era fundamental ter aqui dentro esses centros de decisão. Eles enfatizavam uma harmonia entre políticas anti-inflacionárias e políticas de crescimento. Eles eram muito cautelosos em relação à questão da recessão e, quando o FMI se intrometia, enfim, era chamado ou por necessidades de financiamento, ela, enfim, vinha dar as suas opiniões e suas recomendações sobre a economia brasileira. Eles não recebiam. O pessoal do não nacionalista, Roberto Campos, por exemplo, tendia a concordar, e esse pessoal tendia a discordar. Eles tinham, relativamente ao pessoal não nacionalista, preocupações distributivas muito mais fortes, muito embora isso não tenha aparecido nos anos 50 com força, porque a questão distributiva ela aparece no finalzinho dos anos 50 e nos anos 60. Tanto a questão distributiva entre pessoas, como entre setores, como entre regiões. A Sudene é o caso da questão distributiva entre regiões, com o Celso Furtado. E antes tinha sido com o Rômulo de Almeida, que ajudou a criar o Banco do Nordeste, lá no começo dos anos 50. E eles eram favoráveis a um planejamento mais integral da economia, tinham essa perspectiva. Mas o planejamento vitorioso, que eles não contrariavam, apoiavam, mas, enfim, gostariam que fosse mais amplo, foi do plano de metas, depois do primeiro PND, segundo PND, que são todos eles planejamentos visando a acumulação de capital em certos setores, né, para ir construindo o edifício industrial e a infraestrutura correspondente. O Roberto Campos escreveu, quando o Juscelino Kubitschek passou a ser candidato em 54 para 55, o Lucas Lopes, que depois foi presidente do BNDES e depois foi ministro da Fazenda, ele era amigo do Juscelino, mandou uma carta para o Roberto Campos, estava fora do Brasil na época, e o Roberto Campos disse o seguinte: aquilo que a gente disse na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, nós temos que transformar pontos de estrangulamento do crescimento em pontos de germinação do crescimento. É uma ideia muito hirschmaniana de encadeamentos que ele, enfim, disse: muito fácil, vamos fazer um plano de metas. Isso, então, foi incorporado no discurso de metas setoriais.
foi incorporado no discurso do Juscelino, como vocês sabem muito bem. E foi principalizado durante o governo do Juscelino. Então, se você pega as fases, você pode dizer que você teve as origens de 30 a 45, com a formação de uma classe empresarial representada na CNI, em federações de industriais, com um pensamento que vai, enfim, sendo germinado ali, e também, a partir de 30, por causa da centralização do Vargas e da criação de várias instituições daquele período, né? A DASP, a Comissão, a Comissão Técnica de Planejamento, várias instituições foram surgindo e ali, então, as condições objetivas eram de germinar, de criação, de originar o pensamento desenvolvimentista. Depois vem um período de amadurecimento do desenvolvimentismo, naquele sentido que eu coloquei ali antes, né, que vocês leram. Amadurecimento em dois sentidos. Primeiro, você observa que multiplicam-se as vias de transmissão do pensamento desenvolvimentista, tanto pela quantidade de livros que começam a sair, como pela quantidade de revistas que começam a aparecer. Esse é o primeiro sentido. E o segundo sentido é o de que o pensamento se torna mais refinado analiticamente, e isso se deve principalmente à CEPAL. Vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Depois você teve o auge, que é de 56 a 61, auge no sentido de que a questão do desenvolvimento ganhou principalidade em relação à questão da estabilidade. E aí o discurso desenvolvimentista de industrialização conquistou realmente o país pelas próximas décadas, né? Pelas décadas seguintes. E depois você teve um período de crise de 61 a 64, que é uma crise provisória. Uma crise provisória, porque o projeto já estava maduro e ideologicamente maduro e, enfim, o processo de industrialização estava em pleno curso, com muita velocidade, etc. Agora, ele, nesse período, começa a ser questionado em três âmbitos. Primeiro, por causa da falta de divisas, né, dos problemas de desequilíbrio de balanço de pagamentos e, principalmente, da inflação, ele é questionado em termos da sustentabilidade macroeconômica disso aqui, do processo de industrialização e desenvolvimento. Segundo, pela questão nacionalista de composição de capitais. Estrangeiro, privado, nacional, estatal. E terceiro, por causa da distribuição de renda. Afinal de contas, a promessa era de que a industrialização traria bem-estar para todos e, no entanto, ela não estava promovendo esse bem-estar para todos, e sim para uma pequena parcela da população. Não obstante, de alguma forma, a pobreza estivesse caindo, mas com muita concentração de renda e muito poucos benefícios para os chamados de baixo. Deixa eu, então, aqui fazer uma observaçãozinha. Eu já não estou mais na CEPAL. Quando eu estava na CEPAL, eu sempre colocava esse tipo de coisa, porque aí, de repente, me promoveriam na CEPAL, por falar. Agora não tem mais isso, então é insuspeito o que eu vou colocar aqui agora. Isso aqui é o Prebisch, na ponta da mesa, foi o maior economista latino-americano de todos os tempos. E tem um economista brasileiro mais importante de todos os tempos, que também está na foto. Quem é? Esse jovem aqui. É o jovem. Nessa época, o Prebisch tinha os seus 50 anos e o Furtado tinha uns 30. Mais ou menos isso. Né? Bom, isso aqui é poliglota. Agora vamos passar para o espanhol. Bom, então, o que é a marca analítica da CEPAL? Muita gente diz que a questão da deterioração dos termos de intercâmbio, a inflação estruturalista, não é.
Essas são teses que são decorrentes de uma interpretação sobre a América Latina que diz que nossa região tem 3 características. Isso aqui os 2 primeiros foi uma contribuição que eu comprei de um grande economista uruguaio chamado Otávio Rodrigues, que dizia que o que dá, enfim, a estrutura analítica do pensamento cepalino, estruturalista, é a ideia de que se produz e reproduz uma baixa diversidade produtiva, uma especialização em bens primários, ocorrendo também, ao longo do tempo, vai se montando e remontando uma grande heterogeneidade estrutural, com oferta ilimitada de mão de obra, com renda próxima à subsistência. E terceiro, e aí foi uma contribuição que eu coloquei, que o Otávio concordou, que é a ideia da estrutura institucional pouco favorável à acumulação de capital, progresso técnico, entenda-se por isso um Estado desaparelhado para essas funções, um empresariado, enfim, com pouca concentração de capitais, com muito difuso, que não tinha também essa capacidade. Toda a análise de centro-periferia é baseada nesse contraste entre, quer dizer, é baseado no fato de que essa nossa região, em contraste com os países do centro, desenvolvidos, tá, tem essas características e todas as teses da CEPAL emanam desse contraste. Aqui nós temos uma tendência à deterioração em termos de troca, nós temos uma tendência ao desequilíbrio estrutural do balanço de pagamentos, uma tendência à inflação por razões estruturais, que são razões de custo, inflação de custo, principalmente por causa do problema de balanço de pagamentos, não apenas, mas principalmente, e uma tendência à preservação do subemprego. E o nosso Celso Furtado, isso até aqui é quase tudo prébis. O nosso Celso Furtado, ele fez 4 aportes ao estruturalismo, ele incluiu a dimensão histórica de longo prazo no enfoque estruturalista, com a formação econômica do Brasil, formação econômica da América Latina. Ele falou da análise da tendência à continuidade do subemprego. Foi o primeiro economista que eu conheça que tenha falado que essa industrialização, da forma como está ocorrendo, vai manter o subemprego por muito tempo. Terceiro, ele fez um vínculo entre crescimento e distribuição de renda, onde ele dizia que, de um lado, você tem uma estrutura distributiva e de consumo muito concentrada. De outro lado, ele olhava a estrutura produtiva, que ele dizia que se montava para atender a esse mercado restrito. E essa é uma coisa brilhante, né? Só que ele concluiu mal o pensamento, porque ele disse que haveria uma tendência à estagnação. E ele escreveu isso nas vésperas do maior crescimento brasileiro. Então, ofuscou um pouquinho a genialidade dessa construção que pega de um lado a estrutura produtiva e de outro lado a estrutura distributiva. Tá? E isso aqui, essa construção, ela é o início de uma coisa que terminou recentemente com a ideia de crescimento com redistribuição de renda por consumo de massa. Porque a ideia é que a estrutura produtiva atenda a um consumo de massa, com todos os ganhos de escala, etc. Tive alguma participação na colocação desse negócio aí. E, finalmente, ele considera também o subdesenvolvimento como um sistema de cultura, um sistema que está travado aqui, no mundo subdesenvolvido. Aqui está a Conceição com os 2 mestres dela, o Furtado e o Aníbal Pinto, um grande economista chileno, sujeito fantástico. Esse aqui é o Carlos Lessa, que, junto com Furtado e Conceição, é um dos grandes economistas da linha estruturalista. E esse é o Castro, né, que é o outro. Então, a gente teve 4. Nós tivemos aqui no nosso Instituto de Economia 3 dos 4 grandes economistas estruturalistas, né? Não é pouco isso. Bom, o
golpe militar de 64 dá início a uma nova fase de continuidade de desenvolvimento que a gente pode chamar, cientistas políticos gostam disso, de modernização conservadora, né? Tem um período de... O golpe militar de 64, ele foi um golpe na democracia, né? Mas não foi um golpe no desenvolvimentismo. Não foi. De 64 a 68, o que foi feito foram feitas reformas institucionais que permitiram, em circunstâncias internacionais muito favoráveis, aquele período é um período de liquidez internacional, mudou completamente a questão do desequilíbrio externo latino-americano, porque tinha, pela primeira vez, muita liquidez, muito dinheiro podendo entrar para fechar o buraco do balanço de pagamentos, né? Nessas condições muito favoráveis, que também seriam condições favoráveis, condições no governo Lula, nos dois governos Lula, né, por causa dos preços commodities, eles arrumaram a casa aí de uma certa maneira, tá certo? E houve um amadurecimento do debate dos anos prévios em torno à questão da inflação, do nacionalismo e da distribuição de renda, né? As soluções são aquelas que a gente conhece. Você partiu para um estilo de crescimento com concentração de renda e baseado, na verdade, no tripé capital nacional, capital estrangeiro e capital estatal. Eu tive uma conversa muito interessante com o Roberto Campos, me convidou para almoçar, antes de escrever aquele Lanterna na Popa, né? Porque, na verdade, eu dou o devido valor ao trabalho do Roberto Campos no meu livro, né? Ele tinha lido e me chamou para conversar, achando que eu era... Porque ele, no período que eu cubro, o Roberto Campos não é neoliberal. Aliás, ele só se torna neoliberal depois que ele vê que não dá para continuar no governo militar, porque ele era um homem de poder. E ele queria, então, ser ministro mais uma vez. Então, ele só passa a ser neoliberal depois que ele vê que não vai ser chamado, quem foi chamado em 74 pelo Geisel foi o Simonsen, que era bastante amigo do Roberto Campos, foi o moço Simonsen e não foi o mais velhinho Roberto Campos. Mas nesse almoço, ele estava muito assim, muito neoliberal. E quando ele foi vendo que eu não era do time dele, enfim, eu acho que ele tinha algum convite para me fazer. Eu resolvi, na sobremesa, hesitando muito, porque ele estava pagando o almoço, né? Fazia o seguinte comentário. Senador, ele era senador na época. O que aconteceu? Porque o senhor é conhecido hoje como o líder do pensamento neoliberal, mas o senhor foi a pessoa, o homem de governo que mais intervencionista de todo o período até 68 no Brasil. Aí comecei a enumerar as coisas que ele tinha feito. A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, a criação do BNDES também tem a participação dele, né? A reforma das tarifas aduaneiras de 67 tem a mão dele. Em 64 e 67, ele encheu o Estado de dinheiro com a reforma tributária, com a reforma das tarifas, né? Com a criação do FGTS, com a correção monetária sobre os títulos, as ORTNs. Eu fui dizendo isso para ele, né, e ele me respondeu o seguinte: meu filho, eu tive que ser pragmático. E, de fato, ele tinha aprendido a ser pragmático quando ele foi derrubado pelo Juscelino, porque ele estava comprando a fórmula do FMI. E o Juscelino estava principalizando o desenvolvimento, a continuidade do crescimento. Você sabe que quando você tem uma parada súbita do crescimento por razões de política macroeconômica, o investimento cai, até você retomar isso, o Juscelino resolveu que não seria a marca dele. Então ele aprendeu e, nos militares, ele... Mas eu estou me estendendo demais.
nos militares ele resolveu... Aliás, ele conta no Lanterna na Popa que o Roberto Campos deixou ele sem dormir, o Roberto Campos, o Castelo Branco, quando disse que isso aqui não seria uma republiqueta de banana, que a gente queria modernização, que a gente queria o crescimento, etc. Ele conta isso. Né? Então, ele aprendeu e você não encontra nos escritos do Roberto Simonsen e do Mário Henrique Simonsen e do Castelo Branco vestígio de posição liberal. Nada. Nada com relação à questão liberal. Eles até dizem... Tem um momento que o Mário Henrique diz o seguinte, talvez tenha sido até o Roberto Campos, diz assim, verifica-se que nossas agências de Estado, nossas estatais, estão se modernizando e ganhando em governabilidade, em governança. Né? Então, não tem isso, porque eles eram homens de um governo profundamente desenvolvimentista e intervencionista. Então, depois você tem o auge, que foi o período do crescimento acelerado no mundo, também foi no Brasil, chamado milagre brasileiro, que o José Serra Conceição chamava de milagre perverso, né? Caracterizando, assim, o modelo de crescimento no Brasil. E depois você tem um auge com fragilização de 74 a 80. Fragilização porque já é depois do primeiro choque de petróleo e já com Bretton Woods terminado praticamente, né? Porque terminou o padrão dólar-ouro e a conversibilidade do dólar ao ouro em 71, em 73 a coisa foi generalizada. Muito bem. Então, aí já tem um período de turbulência no mundo e no Brasil isso é mantido, o desenvolvimentismo é mantido na contracorrente, naquilo que o Antônio Barros Castro chama de marcha forçada. Uma disputa equilibrada entre a corrente oficialista e a corrente crítica. Está dando para ler daí? E tendo, principalmente nos anos 60, à sua esquerda, os socialistas, estavam pensando lá se a luta armada ou não era, se já havia, se o imperialismo já estava internalizado e o campo já era não feudal, portanto, as condições já estão maduras para fazer, não tem outro jeito. Essa é uma discussão. E, na segunda metade dos anos 70, vão aparecer com alguma força os neoliberais. O jovem Paulo Rabelo de Castro, o jovem... Como é o nome do nosso ministro? O jovem Paulo Guedes, já estavam ali, né? Numa leitura muito semelhante à que se fazia no centro, né, de que o período da ordem keynesiana tinha terminado, da ordem desenvolvimentista que tinha terminado, agora a gente tinha que partir para outras coisas. Isso vai se fortalecer nos anos 80. Bom, eu já falei sobre o pragmatismo desenvolvimentista, eles ficavam provocando o pessoal da esquerda, dizendo assim, vocês são irresponsáveis do ponto de vista da inflação, vocês querem um redistributivismo prematuro, o nacionalismo de vocês é estéril, por que eu vou deixar as coisas debaixo do sol se eu posso trazer capital estrangeiro para extrair, etc. Faziam esse tipo de jogo, né, que dava a sensação de que eles tinham uma posição anti-desenvolvimento, contrário ao desenvolvimentista. Não tinham só uma posição da direita desenvolvimentista. Tá? E o modelo deles era industrialização rápida, Estado modernizado, ampliado, contribuição equilibrada de tratados multinacionais e nacionais, clima de segurança para investidores, aí sim, né? Estabilidade política e contenção salarial garantidas pelo regime. Né? Uma política anti-inflacionária gradualista, que isso é uma coisa importante, uma política anti-inflacionária
da correção monetária, da generalização dos contratos e da indexação, que era gradualista, para evitar exatamente uma política ortodoxa, porque os militares queriam crescer para se legitimar. Do lado dos desenvolvimentistas e dos socialistas, a reflexão está centrada nos 3 grandes tópicos herdados do período anterior, né? Os determinantes do crescimento, a questão do capital estrangeiro, a questão distributiva, do modelo perverso, e uma fusão desses 3 tópicos numa reflexão que tentava relacionar a dinâmica do crescimento, primeiro, a natureza do capitalismo brasileiro. Aí surgiu, mais ou menos na mesma época, a ideia de capitalismo dual, associado e dependente, capitalismo de Estado, capitalismo tardio. É a tentativa de entender que diabo é esse, que tipo de capitalismo nós temos aqui no Brasil, né? E uma discussão sobre o estilo ou padrão de crescimento, da relação entre crescimento e distribuição de renda, perfis de demanda, a identificação dos agentes, a equação de financiamento, a direção do crescimento, se é para o mercado interno ou externo, etc. Isso tudo faz parte desses inícios dos anos 70, dos anos 70 em geral. Eu vou saltar isso aqui, que é a apresentação estilizada da sequência da reflexão oposicionista. Tem uma historinha para cada um, mas eu vou soltar. Malan embaixo aqui, se opondo aos homens do governo militar na economia, Delfim, Langoni. Concentração de renda não se deve ao problema de oferta limitada de mão de obra qualificada, esse é o ponto. Depois, enfim. Depois eu volto um pouquinho nesse negócio. De qualquer maneira vai ser distribuído, tá? Porque senão não vou ter tempo para chegar onde eu quero. Agora deixa eu passar adiante aqui. Vamos para o que chamamos de, Carlos Mussi e eu, de era da instabilidade inibidora do desenvolvimentismo. Inibidora do crescimento e, juntamente com isso, inibidora da reflexão sobre o novo projeto de desenvolvimento. Então, eu escrevi aqui a era da instabilidade macroeconômica inibidora do crescimento das ideias desenvolvimentistas, com uma perplexidade em relação ao futuro, seguida da ascensão do neoliberalismo nos anos 90. Na verdade, a questão da estratégia de desenvolvimento estava contida pela necessidade de sobrevivência em condições de altíssima inflação, quase hiperinflação. Depois ela se transformou, ela absorveu a ideia de que, eram necessárias reformas com redução do Estado para que o desenvolvimento ocorresse, e também o pensamento de desenvolvimento ficou muito absorvido, ficou muito marginalizado pela reflexão sobre a inflação. Eu, quando perguntei ao Chico Lopes, em 2001, 2002, de escrever um livro sobre a retomada do crescimento, o Chico falou assim, mas, puxa vida, eu estou tão acostumado a pensar em inflação, crescimento, é sobre crescimento que vocês querem falar? Foi a surpresa dele em 2002. Depois vem um social-desenvolvimentismo embrionário, vou deixar claro por quê, e vem a crise política. Então, vamos lá. Nesse período, até o final do governo Fernando Henrique, de 80 até o final do Fernando Henrique, o pensamento desenvolvimentista estava inibido pela instabilidade macroeconômica e pela ideologia, pela hegemonia da atenção a menos. Eu coloco um ponto de interrogação aqui, Fernando, porque o Fernando Geiger, porque não, isso é uma hipótese, porque eu não trabalhei isso no detalhe, né?
Foi um pensamento pragmático, assistemático, descontínuo, mas volumoso. Você tem muita gente pensando em setores econômicos, investimento, etc. Mas, sobretudo, não havia referência clara quanto a padrão ou estratégia de desenvolvimento. Tá? Mesmo depois da grande vitória da proteção social na Constituinte de 88. No plano da macroeconomia, a gente pode dizer que houve um certo debate equilibrado, ponto de interrogação, entre ortodoxos e heterodoxos. Aqui, nosso ex-presidente da Associação Keynesiana Brasileira vai gostar da ideia de que foi equilibrado. E a gente pode dizer que houve três fases nesse pensamento. O primeiro, muito voltado para a restrição externa e as causas da inflação. Depois, para as causas da mega inflação, políticas anti-inflacionárias e o início do debate sobre reformas. E, finalmente, de 94 a 2003, a continuidade do debate sobre reformas neoliberais e a estabilização. Muito bem. De 80 a 2002, um debate equilibrado. Já não falei isso? Praticamente já. Então vamos para a terceira parte. Volta ao desenvolvimentismo? Ou seria melhor social-desenvolvimentismo embrionário, na medida em que o social foi destacado pela primeira vez por governo, né? Desde na história brasileira, a questão social foi central, né? Embora insuficiente, e o desenvolvimentismo, embora tivesse existido na figura de várias políticas de fortalecimento da Petrobras, de fortalecimento do BNDES, de incentivos ao investimento, etc., não conseguiu tratar da questão que é sempre o calcanhar de Aquiles do desenvolvimento, que é a capacidade de você ter uma indústria que permita importar menos e exportar mais. Ainda mais num período de grandes transformações tecnológicas, e os governos Lula e Dilma não conseguiram dar conta desse recado. Então, podemos falar que é um social-desenvolvimentismo embrionário. Eu acho que está mais ou menos em linha com o que vocês dizem no texto de vocês, né? O texto que você escreveu com o Rafael e com o Fabiano. Muito bem. Então, o destaque, de qualquer maneira, tem um retorno à discussão sobre transformação a longo prazo, com destaque ao modelo de produção e consumo de massa, que teve origens nos anos 60, aquela discussão do Furtado, e para o novo desenvolvimentismo comandado pelo Bresser Pereira, pelo menos na área acadêmica. Né? Esses são os dois destaques dos governos Lula e Dilma, anos 2013 e 2014. Os dois Lula e o primeiro Dilma. Né? Deixa eu rapidamente colocar para vocês qual é a sequência de ideias que acaba chegando no consumo de massa. O modelo de consumo de massa é esse aqui. Você tem um aumento de rendimento das famílias, que amplia a demanda a setores modernos, tá? Demanda popular a setores modernos, que então pressiona os investimentos em bens de capital e em conhecimento, que se traduz em progresso técnico, aumento de produtividade e de competitividade, que dá lugar, de novo, a possibilidade de você ir aumentando os rendimentos das famílias. Abre, inclusive, espaço fiscal para transferências, etc. Muito bem. Eu até, num certo momento, ajudei a escrever isso aqui, que é uma síntese estilizada ou idealizada da estratégia enunciada pelos governos Lula 1, 2 e Dilma 1, nos campos social e econômico, segundo o que está num documento do Ministério do Planejamento. Deixa vocês lerem isso aí, eu vou descansando minha voz.
voltar aqui. Ah, assim está melhor. Porque assim eu tenho o espaço aberto para dizer, né? É um esquema que permite fazer uma análise sobre o que deu certo e o que deu errado. E certamente entre os erros e insuficiências está a questão da falta de reindustrialização. Não é que diminuiu o tamanho da indústria, aumentou o tamanho da indústria, mas os mesmos setores de sempre e sem atacar a fronteira tecnológica, que foi uma reprodução do que já existia. Eu fiz uma pesquisa sobre isso e o resultado foi que os investimentos na indústria vinham sendo prioritariamente para modernização, reposição, modernização, que sempre dá uma capacidade de ampliar a produção, mas não era escassamente para novas plantas e para, enfim, novas tecnologias produzidas internamente. Tá? Então, tem muita coisa para falar sobre isso, inclusive para a área social. Vocês lembram, o movimento 2013 era um movimento que... Aquele 2013, né? Que uma das coisas que saíram de lá foi a ideia de que as coisas estavam indo bem para dentro das residências, mas mal para fora. Né? Os problemas urbanos de mobilidade se agravando, a falta de uma expansão adequada do saneamento básico, etc. Né? Isso foi muito colocado. Então, isso já é uma crítica pelo lado social. Né? E também toda a crítica à financiarização, que, afinal de contas, a financiarização brasileira teve várias etapas. A última etapa dela, depois de 94, é uma financiarização com taxas, com margens de juros estupidamente elevadas, especialmente no governo Lula. O que houve foi muita criação de crédito. O crédito sobre o PIB era de 20% em 2002 e passa a 50 e poucos por cento em 2014, 15. Né? Então isso aí é uma quantidade colossal da mercadoria com a qual os bancos trabalham, que é o crédito, tá certo? Uma expansão colossal com margens de juros estratosféricos. Não era nem tanto o problema da Selic, que também era alta, para segurar os preços lá embaixo do câmbio, como o Bresser, Pereira e o Luiz Fernando insistem tanto, né? Com razão. E vários outros colegas. Então tem muitas coisas para dizer. Das realizações também tem muitas coisas para dizer. Por exemplo, a infraestrutura brasileira melhorou bastante da segunda metade do governo Lula, teve muito investimento. Né? Enfim, tem realizações, também tem algumas realizações importantes. Eu acho que o consumo de massa foi muito afetado por você ter batido num teto de endividamento. Fernando Geiger, que me desafiou uma vez numa coisa em que ele ganhou a aposta, né? Eu paguei o almoço. Né? A aposta foi que dizer que a melhora da distribuição de renda estava também dando uma melhora na repartição do consumo entre as famílias, né? E não deu muito melhora, uma melhoria muito superior na distribuição de renda do que nessa repartição entre famílias. Né? Paguei o almoço. Não foi no mesmo lugar que o Roberto Campos tinha me convidado, né? Porque a profissão universitária não pode pagar coisa que o magnata das finanças paga, né? Muito bem. Então, assim, eu ia falar da sequência. Furtado diz assim, que está travando é que eu não tenho um consumo de massa, certo? Portanto, eu não tenho escala, não tenho consumo de massa, portanto, eu não tenho escala suficiente para ir industrializando até, enfim, um nível avançado e absorvendo a mão de obra. Então, eu vou sempre reproduzindo um círculo vicioso de crescimento, onde você não
transmite energias do consumo para o investimento de forma adequada. Aí e isso dá estagnação, porque os rendimentos são decrescentes de escala. Os rendimentos de escala são decrescentes. Aí a concessão do sucesso, não, mestre Furtado, não é assim. Dá rendimento crescente porque simplesmente a nova tecnologia ela aumenta, embora aumente a relação capital-trabalho, aumenta a produtividade do trabalho também. Esse é o argumento. Mas, de qualquer maneira, estava assim, no imaginário coletivo das forças progressistas brasileiras, estava a ideia de que você precisava mudar radicalmente o modelo de crescimento. Nos anos 80, o Castro introduziu uma ideia antiga no mundo, mas que ele achava que também podia funcionar no Brasil, que era a ideia do mercado interno de consumo de massa. E já estava presente pela frustração do Furtado, né? Mas que o Castro vai dar o nome aos bois. Claro que o consumo de massa é um modelo lá europeu, até norte-americano, do Fordismo, né? E então ele diz o seguinte: olha, não precisa mudar tudo. Você pode redistribuir a renda e não alterar fundamentalmente a estrutura produtiva que está. Você tem que fazer alguns ajustes, mas a mesma empresa que produz para o rico pode produzir para o pobre. Marcas diferenciadas, né? Enfim, qualidades diferenciadas. Então, não é verdade que você precisa recomeçar tudo. Você pode partir do que nós temos agora e com alguns ajustes e avançando num modelo alternativo, e isso finalmente vai ser absorvido das coisas do PT e do governo Lula. Tá? Essa é a historinha que começa lá com o Celso Furtado. E no novo desenvolvimentismo, que é uma outra corrente de ideias, basicamente a ideia, os problemas que eles identificam é de que os salários crescem abaixo da produtividade e que você tem uma tendência à valorização da taxa de câmbio, que se torna grave com a exposição comercial e financeira nos anos 90 em diante, né? A doença holandesa, quando ela ocorre, e a entrada abundante e livre de capitais financeiros que são atraídos por altos juros. Então, você tem altos juros e apreciação do câmbio que impedem você ter um câmbio, uma taxa de câmbio de equilíbrio industrial, assim o Bresser denomina isso. E a política desenvolvimentista do novo desenvolvimentismo é uma política de rendas com salário crescendo de acordo com a produtividade e uma reindustrialização muito assim, voltada para um fomento à exportação. A política cambial que neutraliza a sobrevalorização da moeda nacional. O modelo é um modelo, eu diria que é um modelo profit-led e export-led. As duas coisas ao mesmo tempo. Isso, aquele que era o número um da macroeconomia da UNCTAD, aquele turco. O turco. O turco, eu sei que é. Não vou lembrar. Era um nome turco. É nome turco. Enfim, também, se você conversa com o Luiz Fernando, ele vai dizer, não, política industrial é importante. Mas o problema é que essa corrente é uma corrente muito mais voltada para a questão macroeconômica do que para a questão da estrutura produtiva, pelo menos das coisas que eu li, né? Então, enquanto que os desenvolvimentistas da linha social de desenvolvimento... Aquius. Aproveita que você ainda tem muitos anos a menos que eu, a memória ainda é boa. Então, na questão de política industrial, isso é menos importante. Bom, agora então eu vou chegar na provocação, em algumas provocações. Só uma brevíssima digressão sobre a crise de 15 e 16. Eu estou em concordância, em linhas gerais, com o paper que ele vai passar para vocês. A tendência de 2014 era de estagnação, já era em 2014, por falta de demanda em todos os planos, o gasto público desacelerando,
teto do endividamento familiar por juros elevados, desaceleração do aumento da massa salarial, queda de investimento por desaceleração no crescimento e por efeitos da Lava Jato sobre empreiteiras e Petrobras, vocês dizem isso no paper, queda nos preços dos commodities, forte efeito sobre as finanças da Petrobras, porque os preços do petróleo despencaram. A expressão tempestade perfeita, que vocês também usam, né, que é do Humberto Costa, o senador Humberto Costa, é uma boa expressão, porque, de fato, o que acontece ali em 2015 é que você transforma o que provavelmente seria uma suave recessão em uma grave recessão. Vem ali, e com a palavra principalmente vocês, tá? Cientistas políticos. Você tem Lava Jato, você tem uma declaração pelo Congresso de ingovernabilidade econômica. O Congresso disse assim, não, nada prospera aqui. Projeto bomba, nada prospera aqui. E as agências de rating baixavam as notas do Brasil, dizendo que a razão principal não era um problema de déficit público, né? A razão principal era a falta de governabilidade econômica. Pelo menos 2 agências falaram isso. Não sei se você se lembra disso. Ingovernabilidade econômica e política no Congresso, do ponto de vista do Executivo, hábil construção pela mídia da imagem de desastre, fez com que a crise política criasse a crise econômica, a crise, não estou falando das... Possivelmente, em condições, se fosse o Aécio que tivesse ganho, foi o Aécio, né? Possivelmente haveria uma continuidade da recessão, mas aquilo ali foi realmente um momento de crise política onde o desastre era bom para derrubar a Dilma. Eu tenho essa interpretação. Então, eu não sei o que veio antes, porque menos 3,5% por 2 anos consecutivos é uma crise que não tinha razão de ser, porque as grandes crises brasileiras são motivadas por uma coisa que não houve, que era a falta de divisas. Não tinha, então, 400 bilhões de dólares de reserva, as taxas de juros estavam lá no chão ainda. Né? Então, determinante de crise aguda, econômica, você não tinha. Então, a questão política teve um papel fundamental, por isso que a palavra está com vocês, que saberão muito melhor do que eu analisar essa circunstância. Inclusive, esse dado aqui é muito interessante porque a dívida líquida, porque o vilão econômico é o tamanho da dívida, né? O vilão econômico. E, de fato, a partir de 2015, passa a ser porque você arrecada muito menos, porque você tem uma queda brutal no PIB e, portanto, a arrecadação. Quanto é que caiu a arrecadação quando o PIB caiu em 3,5%? Acho que caiu uns 5 ou 6, não? Sim. É sempre mais do que cai o PIB. Né? E, em geral, é um pouco mais do que sobe o PIB também. É favorável. As finanças públicas são favoráveis, ganham muito com o crescimento. Isso daí te dá, no final do governo Fernando Henrique, 60% de dívida pública líquida sobre o PIB. E em 2013, 33,8%. 2014 já começa a piorar, por conta de várias coisas aí que não vem ao caso. Discutir agora. Vem ao caso, mas não discutir agora. Então, quer dizer, a irresponsabilidade fiscal não aparece nesses números. Talvez... No Fernando Henrique, né? Oi? Só no Fernando Henrique. No Fernando Henrique a gente até entendia um pouco, porque isso aqui são os juros que você tinha que pagar para evitar, porque como teve muitos choques externos, né, você tinha que atrair com juros muito altos, aquilo ali foi arrebentando com endividamento. Mas depois isso era céu de brigadeiro durante os 2 governos Lula e uma desaceleração lenta, mas com juros internacionais muito baixos, né, e uma atração razoável para o Brasil, mesmo nos primeiros anos do governo Dilma. Né. De qualquer maneira, despenca, e a bruta fica estável, porque aí você tem que separar o que te devem daquilo que você coloca junto o que te devem, o que você deve com o que te devem. Né? E aí o BNDES aumenta muito
que o governo brasileiro empresta mais. Enfim. Mas é muito significativo isso, porque encontraram um vilão, né, na dívida, que não foi uma dívida criada por irresponsabilidade fiscal, foi uma dívida criada por uma gigantesca crise, que teve, na modesta opinião minha, uma determinação central política. Eu não estou falando da desaceleração, estou falando da crise. Eu acho que a crise, o tamanho dela foi essencialmente por razões políticas. Muito embora o mercado internacional tivesse mal, etc. Isso é uma hipótese de trabalho. Uma hipótese. Bom, agora, passando essa breve digressão, vamos ver quais são as frentes de batalha. Eu tenho que terminar, né? Tenho que... 10 minutinhos. Frentes de batalha entre o campo social desenvolvimentista e o campo neoliberal. Vamos ver. Os principais temas em disputa. No social, no produtivo, no macro e em outros temas fundamentais. Eu fiz esse quadrinho aqui. Eu nunca invento nada, eu sempre sistematizo as coisas dos outros. Não tenho imaginação própria para nada. Não crio nada, mas eu fico sintetizando as coisas que os outros... Né? E o Imaginativo também. Precisa ser imaginativo para... Juntar as coisas. Juntar as coisas. Ah, você acha? Pô, obrigado. Pô, vou te pagar outro almoço. Espero que no restaurante do Roberto. Eu acho. Vou deixar vocês lerem isso aqui, porque aí vai mais rápido. Nós estamos ainda até 2018, tá, gente? Até o final do Temer. Tá bom? Pode passar? Então, os maiores impactos dessas coisas são esses que estão aqui. Acho que eu vou deixar para vocês lerem isso depois, tá? Mas tem impactos... A ideia de que o negociado se torna superior ao legislado é uma coisa impressionante. Você conversa com um advogado trabalhista sem coloração política, ele fala que é rasgado realmente as leis trabalhistas do Vargas. Né? Enfim, depois que vocês vão receber isso, porque não dá tempo, aqui... Seguindo, se tem o modelo de desenvolvimento, que é ênfase na alocação de recursos pelo mercado, com exceções, no campo conservador, no campo progressista, desenvolvimentista, reindustrialização e investimentos em infraestrutura, com apoio estatal. Isso daí é a proposição desenvolvimentista que continua. A ideia de frentes de expansão, que coloquei no artigo lá atrás, né? Lido aqui no meu curso, no meu estudo. A gente combinou de ficar se elogiando um ou outro aqui. Está sendo modesto. Então, haviam 3 frentes de expansão na economia brasileira durante o governo Lula: recursos naturais, consumo de massa e infraestrutura. E o problema era saber administrar isso com eficiência, etc, etc. Isso está ainda... em estado latente, porque todas essas coisas podem ser retomadas, né? Na questão dos recursos naturais, você tem que fazer isso com sustentabilidade ambiental, com várias outras características. Tem um livro muito bom, escrito na CEPAL, pelo Hugo Altomonte e o Ricardo Pérez, que é uma coisa sobre crescimento com sustentabilidade, que vale a pena ler. Ok, então modelo exportador, questão das políticas industriais, a privatização da Petrobras, distribuidor e bancos públicos, que é o que estava mais em destaque, e no campo progressista, oposição a novas privatizações, no capital estrangeiro com ampla abertura, no outro mais ou menos. Vamos examinar um a um e vamos, quem sabe, fazer um pouquinho. Os chineses nos ensinam muitas coisas.
Por exemplo, no cenário que, quando você atrai capital estrangeiro, você tem que absorver a tecnologia que eles estão trazendo, né? Isso seria uma boa maneira da gente absorver os capitais estrangeiros. E, finalmente, a questão da política macroeconômica, que eu vou deixar para outra hora. Coloquei um ponto de interrogação sobre essas coisas aqui. Já tinha colocado antes do resultado eleitoral do ano passado, né? No nosso campo, talvez da maioria de vocês, não sei, a gente poderia falar em harmonia territorial, sustentabilidade ambiental, como recuperar o terreno perdido em matéria de direitos humanos, políticas sociais, etc. E agora, a segunda reflexão isso aqui é social-democracia europeia clássica, adaptada. Eu vou deixar vocês lerem. Então, são os espaços de atuação do setor público, do Estado desenvolvimentista, que isso é basicamente o que tinha sem sustentabilidade ambiental ainda nos anos 40, 50, mas isso aqui é Keynes, Beveridge, é o modelo de crescimento parcialmente wage-led, né, com muito Estado, muita intervenção, nesses três âmbitos. Isso aqui eu armei graças ao fato de que eu dava aula de economia da América Latina, né, Fernanda, com a Helena Lavinas, que é uma craque na área social. Então, esse quadrinho aqui foi resultado dela. Eu, como economista, estava trabalhando mais nessa relação aqui, né? Mas essa relação aqui também, essas relações, né, são fundamentais. Deixa eu falar quais são. Deu para ler daí de trás, gente? É que tem círculos virtuosos. O fato de eu estar crescendo joga energia no investimento, portanto, no aumento de produtividade, tá? Sobra dinheiro para fazer educação e inovação tecnológica, e esse investimento em expansão nutre o crescimento da economia, né? Escasseia a mão de obra no mercado de trabalho, certo? Portanto, você tem salários em alta acompanhando. É um círculo virtuoso daquele que o Celso Furtado gostaria de ter tido, né? E que foi lançado como proposição mais tarde pelo Castro e pelas coisas que vieram nos anos 90 e 2000. Esse círculo virtuoso também é bonito, porque o fato das condições sociais melhorarem faz com que eu tenha uma elevação da produtividade, né? Uma capacitação maior, mais educação da força de trabalho, mais capacidade tecnológica, né? E isso é devolvido para cá porque eu posso, nessas condições de crescimento, eu posso financiar os gastos sociais do governo, dos governos, né? Então, isso é um ciclo. E o terceiro também é bonito, porque se a população não paga escola, não paga de qualidade, não paga saúde de qualidade, sobra dinheiro para o mercado operar. Então, consome-se mais, portanto, investe-se mais no setor privado e no setor público, né? Como é que aquele lado de lá devolve? Devolve politicamente, né? A população apoia isso aqui. A devolução é política, nesse caso do círculo virtuoso lá de cima. Finalmente, então, o modelo social desenvolvimentista corrigido seus erros e o novo desenvolvimentismo se assemelham à social-democracia europeia progressista. Coloquei por interrogação para vocês, tá? Mas há uma semelhança. A gente, em geral, acha que está inventando tudo, não está inventando nada. E a terceira e última reflexão é um esquema analítico para aproximar economistas de cientistas políticos.
aqui o Renato Boschi, aqui do IESP, junto com a Ana Célia Castro, lá do Instituto de Economia, do PEPED, eles têm um programa de pesquisa chamado Repensando o Estado. Repensando o Estado. E me convidaram para participar de um debate no começo do ano passado, e eu, então, junto com o Gabriel Skreff, nós fizemos essa brincadeirinha aqui. Só um instantinho. Ele é ótimo. Ele é muito bom. Bom, então, nós propusemos tomar as 4 dimensões do desenvolvimentismo, são a macrofinanças, a produtiva, a social e a da sustentabilidade, nessa versão poliglota, tá certo? Mas que vocês devem entender. E, então, a pergunta é: quais são os fatores condicionantes das políticas, do processo de implementação de políticas nacionais, domésticas? Então, os fatores que a gente propôs como um método de trabalho coletivo para esse trabalho, para essa pesquisa, que as pessoas se adequassem e preenchessem esses quadrinhos, porque daria uma historinha bonita. Porque você teria as 4 dimensões, e as pessoas são especializadas ou em economia, ou em finanças, ou em sustentabilidade, etc. E, ao mesmo tempo, todos estariam considerando o efeito das tendências regionais e mundiais sobre o espaço de políticas internas. Tá? Ao mesmo tempo, você estaria lidando com as ideologias e as teorias mundiais e nacionais, né? Como é que isso forma o pensamento do país. E, finalmente, o mais importante de todos é a questão das disputas e coalizões entre classes e grupos de interesse no país e a sua relação com as capacidades estatais e a relativa autonomia, tomando aquela ideia do Peter Evans, né? Levando a estados predatórios ou a estados social-desenvolvimentistas. Então, a gente fez essa propostazinha aqui, só para vocês pegarem um aqui, esse aqui. Tá? Esse nas macrofinanças está colocado toda a questão da captura do Banco Central e do Tesouro pelos rentistas, né? Parceria entre o governo e o setor privado para se ter taxas de juros elevadas e taxas de câmbio baixas, é uma nova forma de populismo, né? E austeridade fiscal. Isso daí são as tendências recentes, tá certo? E serve para o Brasil no período recente. E questões para o futuro: quais são os componentes de política macroeconômica para um desenvolvimento socioeconômico? Quais são os componentes? São provocações, enfim. E com isso aqui, então, eu concluo. Desculpa ter me alastrado tanto assim.